Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, hoje estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Papo Gospel. Amém? Estamos, como eu falei aqui anteriormente, estamos dando continuidade ao nosso canal Papo Gospel. Estava um pouco parado por conta de muitas demandas, né? Nossa vida secular, acadêmica, etc. Mas a gente tem que focar, né, nas coisas de Deus também, principalmente, né? Porque a gente sabe que existe algo além desse mundo, que é a vida celestial, né? Que é a nossa vida após a morte. Então nós temos que sempre estar trabalhando, né, o nosso espírito para que no momento certo nós sejamos arrebatados, não é isso? E para que possamos viver uma vida eterna na paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje para reflexão, eu vou trazer aqui João, capítulo 1, né? E o versículo 1 também, tá certo? Diz o seguinte: o título, o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Amém? Irmãos, nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 6 do livro de João, né? Tá certo? 1 João, do versículo 1 ao versículo 6, né? Para trazermos aqui uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, aqui a Bíblia Sagrada, ela é muito enfática, né? Falando a respeito do verbo. E diz que o verbo estava com Deus. Quem era esse verbo? O verbo era Jesus, o nosso Messias, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele, né, que abriu por força o caminho da eternidade para mim e para você, tá certo? Muitas pessoas hoje, né, infelizmente, estão deixando de lado as coisas de Deus, estão deixando de lado esse Messias Todo-Poderoso, né? Esse Deus que veio como homem para se sacrificar, né, e abrir a força, o caminho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, certo? Então Jesus, como Messias, ele é o símbolo, né? O principal símbolo da salvação dos crentes, ok? Ele é o Deus Todo-Poderoso no qual temos que seguir para que tenhamos vida e vida com abundância. Porque essa vida com abundância é a vida eterna, irmãos. Muitas pessoas estão se apegando às coisas materiais, estão se apegando a esse mundo, estão preocupadas com esse vírus, né? Muitos dizem para mim, né, que isso é esse vírus. Não, esse vírus aí foi um castigo de Deus. Eu tenho algumas teorias um pouco diferentes a respeito desse vírus. Eu falo o seguinte: esse vírus é uma preparação para a vinda do anticristo, tá certo? Essa é a preparação para a nova ordem mundial. Essa é a preparação para a vida do anticristo. Então nós que somos crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, temos que nos apegar a Jesus. Esqueça as coisas materiais, esqueça as coisas desse mundo, porque todas elas irão passar, entendeu? E aqui João é muito enfático, né? Quando ele fala aqui, irmãos, no versículo 5, né? Capítulo no versículo 5, ele diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Ele fala que Jesus é a luz, né? E a luz, ela prevalece em toda a treva, tá certo? As trevas não resistem à luz. Então quer dizer que nós que estamos lavados e remidos no sangue de Jesus, temos a luz, o número 1, o Todo-Poderoso, né? Que é a luz e que resplandece nas trevas, que é esse mundo, irmãos. Independente, muitas pessoas estão preocupadas com esse vírus. Eu vejo aí muito crente com medo, né? Com mais medo de não usar uma máscara do que medo propriamente da palavra de Deus, com medo do inimigo das nossas almas, tá certo? Eu vejo muito crente aí com mais medo de não usar uma máscara,
tá certo? Eu vejo o crente repreendendo o crente porque não está usando uma máscara, né? Mas que, na verdade, temos que deixar cair a verdadeira máscara, que é aquela que nos ilude, aquela que nos faz pensar que estamos no caminho errado, mas trilhando o caminho, estamos no caminho certo, desculpa, mas trilhando o caminho errado, ok? Nós temos que refletir bastante a respeito disso. Não caiamos em armadilhas. O crente ele tem que ser expert em se livrar de armadilhas e de ciladas do inimigo, tá certo? O crente tem que conhecer o verbo, ok? O crente verdadeiro, ele conhece o verbo que estava encarnado, que veio encarnar aqui na terra, o verbo que estava com Deus no princípio, e no princípio era Deus, porque é um só, tá certo? Nosso Jesus é um só. Existem doutrinas que desvirtuam isso, né? Não vamos entrar nessa seara, mas que tenhamos uma convicção. Nós temos, né, o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Consolador e nós temos aquele que morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é Jesus e muitos estão esquecendo desse Jesus Todo-Poderoso, tá certo? Irmãos, nós temos que nos agarrar cada dia mais e mais com esse Jesus Todo-Poderoso. As pessoas, nós temos que deixar de lado. Irmãos, é uma coisa muito séria aqui. Eu vou falar algo aqui muito sério. Muitas vezes nós temos mais medo em obedecer às autoridades do que em obedecer a Jesus. Nós, como crentes, primeiramente temos que obedecer a Jesus. Quando a Bíblia fala que as autoridades foram constituídas por Deus, mas, porém, se as autoridades elas forem de encontro à palavra do Senhor, a palavra do Senhor, elas nos diz o seguinte, que eu e você não devemos obedecer, entendeu? Para que não iremos para o inferno, entendeu? Por conta de obedecer às autoridades e desobedecer a Deus, tá certo? Então, irmãos, tenha convicção naquele Deus, no Deus que nós cremos. Tenha convicção nesse Deus Todo-Poderoso, entendeu? Primeiramente, vale ao homem obedecer a Deus do que obedecer qualquer autoridade secular. Se Deus designa eu e você para fazer algo, nós temos que seguir a Deus e temos que deixar de ir dessas autoridades seculares, tá certo? Que na verdade não tem autoridade nenhuma, que muitas vezes criam leis para prejudicar a mim e a você que somos crentes, né? Eu acho um absurdo aí impedir eu e você de podermos cultuar a Deus, né? Nesse momento difícil, ok? Então nós temos que refutar, né? Refutar certas coisas que são trazidas à baila por essas falsas autoridades que pedem para que deixemos de lado a palavra de Deus e que para que obedecemos a elas. Não, irmãos. Primeiramente, obedecendo, temos que obedecer a palavra de Deus. As autoridades, elas ficam em segundo plano, tá certo? E tem mais, ela só tem respaldo se ela estiver aqui, ó. Se ela estiver aqui, ó, na palavra de Deus, tá certo? Se ela não tiver na palavra de Deus, ela não tem respaldo, tá certo? Ela não tem poder sobre mim, sobre você. Ela tem poder sobre essa carne aqui, essa matéria. Ele pode fazer o mal com essa carne, com essa matéria. Mas o Espírito é de Jesus. O Espírito, ninguém toma de mim, de você. Ó, irmãos, eu sou um cara que eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre estudando novas coisas diferentes, tá certo? E existe uma empresa, né, nos Estados Unidos, se não me falha a memória, o nome é Elon Musk. Se não me falha a memória, o nome é esse. E essa empresa estão desenvolvendo chip, tá certo? Para que consiga armazenar todas as informações que existem na cabeça, no subconsciente da pessoa, né? Supostamente para que a pessoa possa viver eternamente. Mas eu digo uma coisa, olha, tenha convicção de que quando você fechar os olhos, não é um chipzinho que vai armazenar o meu e o teu espírito. O meu e teu espírito, ele volta para o Todo-Poderoso, tá certo? Não se iluda,
Não se iluda com essas coisas que estão vendendo por aí, achando, né, que vão poder burlar tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus, né, arquitetou. Deus é o arquiteto do universo, irmãos. Deus é aquele todo-poderoso que tem o universo em suas mãos, tá certo? Não é aquele arquiteto que os maçons falam, não, o arquiteto dos maçons, não. Nosso Deus é aquele arquiteto que tem a humanidade, o universo na palma das suas mãos, tá certo? Então, mais uma vez eu venho falar aqui, tá certo? Não devemos obedecer à autoridade se ela não for pautada nisso aqui, ó, na palavra de Deus, tá certo? Tem que ser pautada na palavra de Deus. E se vierem refutar, você diga, olha, você pode acabar com minha carne, mas meu espírito, ele vai voltar para o Todo-Poderoso. Glória seja dada ao nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, estou muito feliz, né? Graças a Deus, né? Estamos trazendo algumas reflexões aqui para o canal Papo Gospel. Fiquem atentos, tá certo? Vamos trazer muitos assuntos interessantes, pessoas, né, missionários, irmãs, pessoas vão trazer também vídeos aqui interessantes para que possamos divulgar nosso canal Papo Gospel. E fique na paz, tenham um bom domingo e um forte abraço para todos.